Olá, tudo bem com vocês? A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula de rotas de aprofundamento, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos aqueles alunos surdos que irão acompanhar esta videoaula, este é o meu sinal. O que é que nós vamos tratar ao longo desta videoaula? Nós iremos abordar como objeto de conhecimento a cultura na sociedade líquida. Esse termo, sociedade líquida, é um termo, digamos assim, um tanto quanto contemporâneo na sociologia. E é claro que você tem entendimento, por exemplo, de tudo aquilo que é líquido. Então vamos pensar, a água, ela é líquida. Você consegue prendê-la na sua mão, uma quantidade de água? Não, porque ela é algo que, digamos assim, ela vai vazar, ela vai, digamos assim, ultrapassar os espaços até então existentes. Um entendimento numa linha de raciocínio, seguindo essa lógica aplicada à realidade social. Como que nós vamos entender uma sociedade ela sendo líquida? Então, visualizando em tela, vocês estão aí visualizando algumas informações a respeito do autor, do sociólogo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês. E foi ele que, digamos assim, foi pioneiro no que diz respeito a trabalhar com esse conceito, com essa ideia da sociedade líquida, principalmente na pós-modernidade. Bauman, em todas as suas obras, ele chama atenção para a efemeridade. O que isso quer dizer? As coisas passageiras, as coisas supérfluas, que acabam sendo muito valorizadas na sociedade pós-moderna. Tudo é muito superficial, tudo é muito pouco sólido. Então, nós vamos avançar agora nas informações e compreender o pensamento do teórico. Vamos lá. Vocês podem visualizar algumas informações que elas estão associadas ao conceito de modernidade líquida. Nós temos fluidez. Bauman descreve a modernidade líquida como uma era caracterizada pela fluidez, instabilidade e efemeridade das relações, estruturas e identidades. Um outro ponto importante, a incerteza. Neste contexto, a incerteza e a insegurança são uma constante, levando a uma sensação de constante mudança e adaptação. E, por fim, associada ao conceito de modernidade líquida, nós temos a individualização. O indivíduo é cada vez mais responsável por suas escolhas e trajetórias em um mundo que se afasta de estruturas e padrões rígidos. É como eu comentava com vocês agora há pouco, tudo é muito superficial. Então, essa modernidade líquida, associada à questão do consumo, a própria dinâmica das relações sociais, que hoje são muito superficiais. As pessoas, elas querem, por exemplo, o afeto, mas elas não querem um afeto muito profundo, elas não querem relações sólidas, porque isso é consequência, digamos assim, dessa dinâmica das relações sociais em que nós estamos inseridos. Por isso que quando Bauman abordou essa ideia da modernidade líquida, não esqueçam disso, sempre valorizando o passageiro. O amor, ele é hoje, mas amanhã aquela pessoa ela já não te ama mais. Então, vem aquela grande interrogação, que amor é esse? É um amor temporário? É um amor superficial? É basicamente nessa linha de raciocínio, aquilo que não consegue se consolidar. Vamos avançar nas informações e entender cada vez mais? E nós temos aqui umas características da sociedade líquida: volatilidade, fragmentação, descartabilidade e, novamente, aparecendo aí a palavra individualismo. Então, prestem bem atenção. Nós vivemos em uma sociedade que ela é capitalista.
O nosso próprio modo de produção, ele já tem essa peculiaridade, essa característica peculiar, que é a individualização. E dentro de uma sociedade em que tudo se esvai, em que as relações sociais, elas são superficiais, não são profundas, não são sólidas conforme os apontamentos ditos anteriormente, esse individualismo, ele acaba sendo cada vez mais acentuado. Por exemplo, nas relações amorosas, às vezes as pessoas elas acabam idealizando um perfil de pessoa com a qual gostaria de se relacionar. E muitas das vezes a pessoa ela se coloca num nível de exigência em que o outro, o parceiro, a parceira, parece que nunca é uma pessoa suficiente para atender às minhas expectativas e às minhas perspectivas. Só isso? Não. O parceiro e a parceira, eles também têm que se submeter às minhas vontades, aos meus desejos, o que acaba levando a uma situação em que muitas das vezes a outra pessoa ela tem que se posicionar de uma maneira passiva, de uma forma de aceitabilidade e até mesmo abrir mão das suas convicções, dos seus pensamentos, dos seus gostos e das suas preferências para estar com alguém. Então, isso pauta muito a questão das nossas relações na atualidade. Ah, mas é só a dinâmica das relações? Bauman, ele também levou em consideração, no seu entendimento da modernidade líquida e também da sociedade líquida, a questão do desenvolvimento tecnológico. Então, prestem bem atenção. Parece simples, mas é algo completamente corriqueiro. O celular, por exemplo. As pessoas, aquela conversa olho no olho, praticamente, elas já foram substituídas justamente pela questão das mensagens. Às vezes as pessoas elas estão à mesa, mas você visualiza, não, essas pessoas não estão interagindo entre si, não estão conversando, utilizando a fala. Mas às vezes essa interação ela está acontecendo via celular. Consequentemente, você tem um esfriamento do contato necessário entre as pessoas para a convivência e para as relações sociais. Ocorre, em certa medida, um distanciamento, né, justamente dessas relações. Vamos avançar? Temos aí um esqueminha que vocês podem visualizar. Nós temos aí a fluidez das relações sociais. Vínculos efêmeros. As relações são cada vez mais superficiais e de curta duração, com fácil entrada e saída. Número 2, bem abaixo, redes flexíveis. As redes sociais e os contatos pessoais se tornam mais fluidos e maleáveis. Item 3, descompromisso. Há uma tendência de evitar compromissos de longo prazo e de se manter disponível para novas oportunidades. Então, você pode prestar atenção. As próprias palavras que estão sendo empregadas por mim nessa apresentação e nas informações que foram apresentadas para vocês. Fluidez, maleabilidade, flexível, ou seja, tudo sempre se reportando ao entendimento daquilo que ele é temporário, superficial, estou sendo até mesmo repetitivo. Numa sociedade com relações líquidas, como consequência de uma sociedade pós-moderna, tudo é muito passageiro, tudo é muito supérfluo. E as relações, elas acabam não se solidificando. Nós não podemos entender, por exemplo, uma união matrimonial, pensar na durabilidade de uma união matrimonial com os padrões de hoje, a exemplo dos casamentos de 40, 50, 60 anos atrás, em que os valores impregnados na sociedade eram outros, e isso só a título de exemplo. Claro que, como nós estamos tratando de relações sociais, precisamos levar em conta que existem exceções.
Uniões matrimoniais na atualidade de longa duração, uma relação matrimonial que venha se preservar pode ocorrer? Sim, ainda pode ocorrer. Não é improvável, mas com os valores até então existentes, isso acaba se tornando algo, digamos assim, cada vez mais difícil de acontecer nos dias atuais. Tudo bem com vocês? Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Se você gostou desta videoaula e quer conhecer ainda mais a respeito da teoria da modernidade líquida elaborada pelo Bauman, eu sugiro a você a fazer a leitura dos textos complementares que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Não deixe de acessar, não deixe de realizar as atividades que estão contidas justamente nesse ambiente, no nosso AVA. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.